Ninguém imagina que uma vida inteira pode mudar por causa de um único golpe errado. A enxada de Helena Duarte desceu pesada sobre a terra vermelha da Serra do Jacurutu, e o som que ecoou não foi o de solo fofo se abrindo para o plantio. Foi um som seco, metálico, estranho demais para aquele pedaço esquecido de mundo. Kang. Helena congelou. O sol da manhã já queimava a nuca e o suor escorria pelo rosto cansado de uma mulher que aprendera a sobreviver sozinha. Havia horas que ela cavava ali, preparando o chão para plantar mandioca, confiando naquela terra dura apenas na aparência, mas generosa para quem insistisse. Aquilo não podia ser pedra. Ela sabia. Conhecia cada palmo daquele sítio comprado com o que restara de sua dignidade. Ajoelhou-se devagar, ignorando a dor nos joelhos, e começou a afastar a terra com as próprias mãos. Os dedos tocaram algo frio, liso, antinatural. Um arrepio subiu-lhe pela espinha. Com cuidado, limpou o barro ao redor até revelar uma tampa de ferro arredondada, coberta de ferrugem antiga, com uma argola grossa no centro. Não era resto de construção. Não era lixo enterrado. Aquilo fora colocado ali de propósito. Helena olhou em volta, o coração acelerado. A casa simples de madeira estava a dezenas de passos dali. O vento balançava o capim alto. A estrada de terra distante permanecia vazia. Não havia ninguém. Nunca havia. Ela segurou a argola com força, respirou fundo e puxou. A tampa resistiu, como se guardasse um segredo que não queria mais ser revelado. Helena puxou outra vez, os braços tremendo, até que, de repente, o ferro cedeu. Ela caiu para trás, sentindo o impacto seco contra o chão. Quando conseguiu se levantar e olhar dentro do buraco, teve que apoiar a mão na enxada para não desmaiar. Lá embaixo, enterrado no silêncio da terra, havia um cofre antigo, e dentro dele, algo que não pertencia àquela terra, nem àquela vida. Naquele instante, Helena ainda não sabia, mas aquele toque errado da enxada acabava de desenterrar não apenas um tesouro, desenterrava um passado esquecido, escolhas perigosas e um destino que exigiria dela mais coragem do que jamais precisara ter. E o medo que sentiu naquele momento foi apenas o começo. Lan Kokuok Vão Hom. Enquanto Helena permanecia parada à beira do buraco recém-aberto, com o coração ainda descompassado e a imagem do cofre gravada nos olhos, uma certeza pesada lhe atravessou o peito. Aquela não era a primeira vez que algo enterrado voltava para assombrá-la. Muito antes daquele som metálico ecoar na serra do Jacurutu, outra coisa já tinha sido arrancada de dentro dela: a confiança. 3 anos antes, Helena ainda morava na mesma casa onde tinha passado quase toda a vida adulta. Uma casa simples, mas viva, cheia de marcas de trabalho e de lembranças. Ali, ao lado de Antônio Duarte, seu marido por quase 30 anos, ela tinha criado 5 filhos com o pouco que tinham. Antônio era ferreiro, homem calado, de mãos grossas e coração reto. Helena ajudava no que podia, costurava, cuidava da casa, fazia comida para vender. Não sobrava dinheiro, mas nunca faltou dignidade. Quando Antônio adoeceu do pulmão, ninguém imaginou que seria o fim. A doença veio rápida, cruel, e em poucos meses ele se foi. Helena segurou a mão do marido até o último suspiro, acreditando, mesmo em meio à dor, que ainda tinha os filhos. Nos primeiros dias após o enterro, eles apareceram, trouxeram comida, palavras vazias, promessas vagas. Helena se agarrou àquelas visitas como quem se agarra a um pedaço de madeira em mar aberto. Achava que a vida, apesar da perda, encontraria um novo equilíbrio. Ela estava errada. Pouco mais de 3 meses depois, numa tarde seca e sem vento, o filho mais velho,
Rogério chamou os irmãos para uma conversa. Helena estava sentada à mesa quando ouviu a proposta ser feita com uma naturalidade que lhe gelou o sangue. A casa e a oficina valem um bom dinheiro, disse Rogério. Se vender tudo e dividir, cada um sai com sua parte. É o mais justo. Helena sentiu o chão desaparecer sob os pés. E eu? Perguntou quase num sussurro. Onde eu fico? Rogério não respondeu de imediato. Olhou para o lado, pigarreou. A senhora pode passar um tempo na casa de cada um, ou pegar sua parte e se virar. O silêncio que se seguiu foi mais cruel que qualquer palavra. Nenhum dos outros filhos protestou. Elias mexia no chapéu. Marcos mantinha os olhos baixos. Lídia e Clarice evitavam encará-la. As noras, sentadas ao fundo, fingiam não ouvir. Naquele momento, Helena entendeu algo que nunca imaginara precisar aprender. Não era mais mãe ali. Era um problema a ser resolvido. Aceitou o dinheiro porque não havia alternativa. A casa foi vendida, a oficina desmontada. Cada filho seguiu sua vida. Helena, com uma pequena quantia nas mãos, iniciou uma peregrinação humilhante. Ficou primeiro na casa de Lídia, 2 semanas. A filha deixava claro que aquilo era temporário. A casa era pequena, o marido não gostava, as crianças faziam barulho. Depois foi para Clarice. 1 mês de olhares atravessados, suspiros impacientes e frases como "a comida está rendendo menos". Na casa de Elias, a situação foi pior. A nora a tratava como empregada, mandava lavar roupa, cozinhar, cuidar das crianças, sempre reclamando que Helena não ajudava com dinheiro. Foi ali, sentada no quintal, esfregando roupas até os dedos arderem, que Helena percebeu que tinha sido lentamente empurrada para fora da própria história. Ela não era mais parte da família. Era um peso. Por isso, quando decidiu comprar aquele pedaço de terra esquecido na Serra do Jacurutu, todos disseram que era loucura. Uma mulher sozinha, sem força, sem proteção. Mas Helena preferiu a solidão honesta ao afeto falso. Agora, diante do buraco aberto no chão, com o cofre escondido sob a terra que ela própria tinha aprendido a dominar, Helena compreendia a ironia cruel do destino. Os filhos tinham-lhe arrancado tudo quando ela não tinha nada. E agora, quando algo inesperado surgia em suas mãos, o medo que sentia não era de perdê-lo, era de que eles voltassem para tomar aquilo que nunca ajudaram a construir. O cofre permanecia ali, silencioso, enterrado novamente. Mas o passado, esse, Helena sabia. Não havia como enterrar outra vez. Depois do último dia na casa dos filhos, Helena não chorou. Isso foi o que mais a assustou. Ela saiu ao amanhecer, levando apenas uma mala pequena, algumas roupas gastas e o dinheiro que ainda lhe restava da venda da casa onde tinha criado os filhos. Caminhou pela estrada poeirenta sem olhar para trás. Não porque fosse forte, mas porque sabia que, se olhasse, não teria coragem de continuar. Durante semanas, Helena procurou um lugar onde pudesse simplesmente existir sem pedir permissão. Passou por sítios abandonados, terras caras demais, regiões perigosas. Ouviu risadas quando dizia que queria comprar terra sozinha. Uma mulher viúva, sem filhos por perto, sem homem para protegê-la, diziam que era loucura. Talvez fosse. Foi assim que chegou à Serra do Jacurutu. O lugar parecia esquecido pelo tempo. O vento nunca parava. A terra era vermelha, dura na superfície, mas fértil por baixo. Havia uma casa torta de madeira, um poço raso quase seco e muito mato. O antigo dono, um homem velho e cansado, queria ir embora dali para morar com a filha na cidade. Não fez perguntas. Apenas aceitou o dinheiro. Quando Helena colocou os pés naquele terreno pela primeira vez como dona, sentiu medo.
um medo diferente daquele que sentira na casa dos filhos. Ali não havia rejeição, havia vazio. Na primeira noite, dormiu mal. O vento entrava pelas frestas das paredes. A casa rangia. Cada barulho parecia uma ameaça. Mas ninguém veio. Nenhuma porta se abriu à força. Nenhuma palavra dura foi dita. Nos dias seguintes, Helena começou a trabalhar como nunca tinha trabalhado antes. Limpou a casa inteira. Tapou buracos nas paredes com barro. Recolocou telhas quebradas. Fez tudo sozinha, com as mãos feridas e as costas doendo. Cada golpe de martelo era uma afirmação silenciosa. Este lugar é meu. Plantou feijão, milho, mandioca. Comprou algumas galinhas magras de um vizinho distante. Cavou uma pequena horta perto da casa. Acordava antes do sol e só parava quando o céu escurecia. À noite, sentava-se na soleira da porta, observando o vento balançar o mato, sentindo um cansaço profundo, mas limpo. Ainda assim, a solidão pesava. Havia dias inteiros em que Helena não trocava uma palavra com ninguém. Falava com as galinhas, com a terra, com o vento. Às vezes, pensava nos filhos. Perguntava-se se algum deles sentia falta dela. Logo afastava o pensamento. Doía menos. Foi nesse período que ela escolheu o canto do terreno, onde a terra parecia mais macia. Ali, decidiu plantar mandioca em maior quantidade. Aquele seria o começo de uma pequena roça, algo que lhe garantisse alimento e talvez alguma renda. Naquela manhã, a mesma em que a enxada bateria no ferro escondido, Helena estava exausta. O sol já castigava, o corpo reclamava, mas ela continuava, sempre continuava. Quando o som metálico ecoou pela primeira vez, Helena sentiu o passado inteiro voltar com violência. O medo que a fez congelar diante do buraco não vinha apenas do desconhecido enterrado ali. Vinha da vida que ela tinha acabado de deixar para trás. Vinha da certeza de que tudo o que ela conquistasse a partir dali teria que ser defendido sozinha. Por isso, quando viu o cofre pela primeira vez, não pensou em riqueza, pensou em perigo. Agora, ao recordar os dias em que chegara à Serra do Jacurutu, sem nada além da própria coragem, Helena compreendia o peso daquela descoberta. Ela tinha escolhido o isolamento para sobreviver. Tinha escolhido a terra para não depender de ninguém. E, ironicamente, era a própria terra que agora lhe devolvia algo que não tinha pedido. O cofre permanecia enterrado novamente, escondido sob a mandioca recém-plantada. Mas a decisão que Helena tomara meses antes, a de viver por conta própria, custasse o que custasse, era o que a impediria de agir por impulso. Ela não era mais a mulher expulsa da casa dos filhos. Era dona daquele chão. E qualquer coisa que viesse dali para frente teria que obedecer a uma regra simples, aprendida com dor. Nada, absolutamente nada, poderia colocá-la de volta nas mãos de quem já a havia abandonado. Com esse pensamento, Helena entrou em casa naquela noite, sem saber que aquela escolha silenciosa era apenas o primeiro passo de uma história que mudaria não só a vida dela, mas a de muitos outros. Naquela noite, Helena quase não dormiu. Deitada no colchão fino, ouvindo o vento bater nas paredes de madeira da casa, a imagem do cofre voltava sem aviso, como um lampejo incômodo. Sempre que fechava os olhos, via o brilho abafado das moedas, sentia o frio do metal sob os dedos, e logo depois, um aperto no peito que não tinha nada a ver com alegria. Ela tinha passado a vida inteira aprendendo a lidar com a falta, com a escassez, com o pouco, com a espera, mas nunca aprendera a lidar com o excesso. E o que a terra lhe revelara naquela manhã não era apenas riqueza, era um risco. Helena se levantou ainda de madrugada e foi até a janela.
A serra do Jacurutu permanecia imóvel, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Nenhum sinal de gente, nenhum barulho estranho. Mesmo assim, o medo não a abandonava. Não era um medo infantil, era um medo aprendido. Pensou nos filhos, em Rogério, com o olhar sempre atento a qualquer vantagem. Pensou nas noras, nos sussurros, nas contas feitas em silêncio. Se soubessem, voltariam. Voltariam com palavras doces, com pedidos de perdão que não sentiam, com discursos sobre família. E, quando não conseguissem o que queriam, viriam as ameaças. Pensou também no antigo dono da terra. E se aquele cofre não tivesse sido esquecido, mas apenas escondido? E se alguém aparecesse reclamando o que estava enterrado ali havia décadas? Pensou em ladrões, em viajantes, em estranhos atraídos por rumores. Helena sentiu um calafrio. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Vestiu-se com cuidado, saiu de casa e caminhou até o local onde a mandioca tinha sido recém-plantada. A terra ainda estava fofa. Com as mãos firmes, começou a cavar novamente, apenas o suficiente para confirmar que o cofre permanecia ali. Estava. Pesado, real, silencioso. Ela o empurrou ainda mais para o fundo, cobriu com terra socada, alisou tudo com cuidado e replantou as mudas. Por cima, espalhou folhas secas, galhos, qualquer coisa que apagasse os sinais de que alguém tinha mexido ali. Quando terminou, ninguém poderia imaginar o que repousava sob aquele pedaço de chão comum. De volta à casa, Helena sentou-se à mesa e ficou ali por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Eram mãos calejadas, marcadas por anos de trabalho. Mãos que tinham criado filhos, lavado roupas, segurado um marido moribundo. Não eram mãos de ladra, não eram mãos gananciosas. Ela não queria ostentar, não queria mudar quem era, queria apenas segurança. Foi ali que começou a pensar com clareza. Não podia vender tudo de uma vez, não podia chamar atenção, precisava agir como sempre tinha feito na vida. Devagar, com cuidado, sem confiar demais em ninguém. Nos dias seguintes, Helena manteve a rotina. Acordava cedo, cuidava das galinhas, regava a horta, capinava o mato. Mas toda a tarde, quando tinha certeza de que não havia ninguém por perto, caminhava até a roça de mandioca e tocava a terra com a ponta do pé, como quem verifica se algo precioso ainda está ali. Era o jeito dela de garantir que não tinha sonhado. 2 semanas depois, Helena separou 10 moedas, envolveu-as num pano velho e escondeu sob a roupa. O coração batia forte quando saiu de casa e seguiu pela estrada de terra até Santa Aurora. Cada passo parecia pesado demais. Entrou primeiro numa venda, comprou sal, querosene, farinha. Nada que chamasse atenção. Depois seguiu até a casa de Baltazar Nunes, um homem conhecido por lidar com objetos antigos e por não fazer perguntas desnecessárias, mas apenas quando confiava em quem estava à sua frente. Baltazar examinou as moedas em silêncio, aproximou uma da janela, virou outra entre os dedos. Franziu o senho. São antigas, disse por fim. Valem dinheiro. Helena assentiu, sentindo a garganta seca. A senhora tem certeza da origem? Perguntou ele sem dureza, mas sem gentileza. Helena sustentou o olhar. Tenho. Baltazar ficou em silêncio por um momento. Depois ofereceu um valor justo. Pagou em notas e moedas. Antes que Helena se levantasse, disse algo que ficou ecoando em sua mente durante todo o caminho de volta. Dinheiro demais muda a vida. Nem sempre para melhor. Mulher sozinha precisa ser ainda mais cuidadosa. Helena guardou o dinheiro junto ao peito e voltou para casa com passos rápidos. Ao fechar a porta atrás de si, sentou-se no chão e respirou fundo. Ela não se sentia rica, sentia-se responsável. Naquela noite,
enquanto o vento da serra soprava lá fora, Helena entendeu que o cofre enterrado não era uma bênção simples, era um teste de paciência, de caráter e, acima de tudo, de silêncio. E ela sabia, com uma clareza que só a dor ensina, que qualquer erro poderia colocá-la de volta exatamente onde jamais aceitaria estar novamente. Dependente, vulnerável, à mercê de quem já tinha provado não se importar. O ouro estava seguro por enquanto, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Com o dinheiro escondido numa lata velha sob o assoalho, Helena voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava antes do sol, como sempre. Tratava das galinhas, regava a horta, capinava o mato teimoso que insistia em crescer ao redor da casa. Aos olhos de quem passasse pela estrada, o que raramente acontecia, ela continuava sendo apenas uma viúva solitária, tentando arrancar sustento da terra dura da Serra do Jacurutu. Por dentro, no entanto, tudo tinha mudado. O medo que sentira ao ver o cofre não tinha ido embora. Apenas aprendera a ficar quieto. Tornara-se um companheiro silencioso, sentado no fundo do peito, observando cada decisão, cada passo fora de casa. Helena sabia que precisava desse medo. Era ele que a mantinha alerta, que a impedia de cometer erros. Mesmo assim, havia algo que o dinheiro não tocava: a solidão. Havia dias inteiros em que Helena não ouvia a própria voz. Falava com as galinhas, murmurava para a terra enquanto plantava, agradecia em pensamento quando a chuva vinha. À noite, sentava-se na soleira da porta, olhando o céu escuro, pontilhado de estrelas, e sentia um aperto que não vinha da pobreza, vinha da ausência. Pensava nos filhos, apesar de tentar evitar. Perguntava-se se algum deles se lembrava dela quando passava pela antiga casa, se algum sentia culpa. Logo afastava o pensamento. Não queria mais respostas que não viriam. Em certas noites, o vento parecia trazer vozes. Não vozes reais, mas ecos da vida que ela tinha deixado para trás. Helena apertava o xale contra o corpo e se lembrava do que tinha aprendido. Depender de afeto incerto doía mais do que a solidão escolhida. Foi numa dessas noites que ela voltou a pensar no caderno de couro encontrado dentro do cofre. Até então, evitara abri-lo. O ouro já era perigo suficiente. Não queria mais perguntas, mas a curiosidade, como a água, sempre encontra uma fresta. Acendeu o lampião, sentou-se à mesa e, com cuidado, abriu o caderno. As páginas estavam amareladas, a escrita antiga e irregular. Não era um diário comum. Eram anotações curtas, nomes riscados, valores, datas. Em várias páginas aparecia uma letra repetida, sempre isolada: D. Havia também frases incompletas, como se quem tivesse escrito tivesse pressa ou medo. Em uma das últimas páginas, uma linha chamou sua atenção: se alguém encontrar isto, que não confie em ninguém. Helena fechou o caderno com o coração acelerado. Aquilo confirmava o que já suspeitava. O cofre não era fruto de esquecimento inocente. Alguém tinha enterrado aquilo ali para nunca mais voltar, ou para voltar apenas quando fosse seguro. E agora, sem querer, Helena fazia parte daquela história. Nos dias seguintes, ela redobrou os cuidados. Passou a variar os horários em que saía de casa. Nunca levava dinheiro em quantidade. Nunca contava nada a ninguém. Quando vendia algumas moedas, fazia em cidades diferentes, sempre com histórias simples, herança distante, lembrança de família, nada que despertasse curiosidade. Com o pouco que ganhava, melhorava o sítio aos poucos. Comprou ferramentas melhores, sementes de qualidade, uma telha nova aqui, uma tábua ali. Não ostentava. Não queria que o lugar chamasse atenção. Mesmo assim, a vida ficava menos pesada.
Pela primeira vez desde que deixara a casa dos filhos, Helena comia sem contar os grãos no prato. Dormia sem o medo imediato do amanhã. Ainda assim, o vazio permanecia. Havia momentos em que ela desejava alguém com quem dividir o silêncio. Não para falar do cofre, do dinheiro ou do passado, apenas para estar ali, para ouvir passos dentro de casa, para saber que, se adoecesse, alguém perceberia. Helena se envergonhava desses pensamentos. Tinha escolhido a solidão. Agora precisava sustentá-la. Numa tarde de céu fechado, enquanto colhia folhas na horta, ouviu ao longe o som de rodas rangendo na estrada. Parou por um instante, atenta. O barulho se afastou. Nada aconteceu, mas algo dentro dela se moveu. Ela ainda não sabia, mas aquela sensação estranha, a mistura de alerta e expectativa, era o prenúncio de uma mudança. O ouro tinha lhe dado segurança, a terra, sustento. Mas a vida, aos poucos, parecia preparar algo que nem o cofre enterrado, nem todo o cuidado do mundo poderiam impedir. Helena voltou para casa com o cesto cheio, sem imaginar que, muito em breve, o silêncio que aprendera a aceitar seria interrompido por alguém que também carregava perdas, cicatrizes e uma necessidade profunda de recomeçar. E quando esse encontro acontecesse, nada do que ela tinha cuidadosamente construído permaneceria exatamente como antes. O silêncio da serra do Jacurutu parecia absoluto naquela tarde. Helena estava na horta, arrancando ervas daninhas com movimentos lentos e concentrados, quando ouviu algo que não combinava com aquele lugar. Um gemido baixo, entrecortado, carregado de dor. Ela parou imediatamente. O som vinha da estrada de terra, logo além da cerca de varas tortas que delimitava o sítio. Por um instante, Helena ficou imóvel. Gap Nengjan Ong Tainan. Tudo o que aprendera nos últimos meses, o medo calculado, a desconfiança, o cuidado extremo, gritou para que ficasse onde estava. Mulher sozinha não se aproxima de estranhos. Mulher com segredo enterrado no chão, menos ainda. Pensou em armadilhas, em ladrões fingindo ferimento, em histórias que ouvira quando mais jovem. O gemido veio de novo, mais fraco, mais urgente. Helena largou o cesto no chão, caminhou até o portão, abriu-o com cautela e avançou alguns passos pela estrada poeirenta. Foi então que o viu, um homem caído de lado, a perna dobrada num ângulo errado, o rosto contorcido de dor. Não havia cavalo por perto, apenas marcas recentes no chão, como se algo tivesse fugido às pressas. "O senhor está bem?" perguntou Helena, mantendo certa distância. O homem abriu os olhos com esforço. Estava suado, pálido, respirando com dificuldade. "O cavalo", murmurou. "Me derrubou. A perna." Helena não precisou se aproximar mais para entender. A perna estava quebrada. Não havia dúvida. Ela olhou ao redor. A estrada permanecia vazia. Nenhuma casa por perto. Nenhuma ajuda viria se ela simplesmente virasse as costas. Por alguns segundos, Helena travou uma batalha silenciosa dentro de si. Lembrou-se de como fora abandonada quando precisou. Lembrou-se de como aprendera a não depender de ninguém. Lembrou-se do cofre enterrado, da vida que agora precisava proteger. E ainda assim, algo falou mais alto. "Vou ajudar o senhor a se levantar", disse finalmente. O homem tentou protestar, mas Helena já estava ao lado dele, passando o braço firme por baixo do ombro pesado. Ele era grande, mais alto que ela, e cada movimento arrancava um gemido de dor. Mesmo assim, com paciência e força adquirida nos anos de trabalho duro, Helena conseguiu colocá-lo de pé, apoiado quase totalmente nela. O caminho até a casa pareceu longo demais. Cada passo era lento, doloroso.
Quando finalmente chegaram, Helena acomodou o homem na única cama que tinha. Pegou água fresca do poço, molhou um pano e limpou-lhe o rosto. Agora podia vê-lo melhor. Tinha cerca de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas. Não parecia bandido. Parecia apenas alguém que a vida tinha cansado. Meu nome é Vicente Alvarenga, disse ele com a voz fraca. Estava indo para Santa Aurora procurar trabalho. A cobra assustou o cavalo. Depois disso, não lembro de mais nada direito. Helena assentiu, examinando a perna com cuidado. Está quebrada. Precisa de médico. Fez uma pausa. Vou buscar o doutor. Vicente arregalou os olhos. Senhora, eu não tenho dinheiro. Nem devia estar aqui. A senhora é uma mulher sozinha. O que vão dizer? Helena sentiu uma pontada conhecida no peito. Quantas vezes tinham decidido o que era certo para ela sem perguntar o que sentia? As pessoas sempre dizem alguma coisa, respondeu com firmeza. Vergonha é deixar alguém machucado na estrada. Sem esperar resposta, Helena pegou o xale, trancou a casa por fora, mais por precaução do que por desconfiança, e seguiu a pé até a vila. Correu parte do caminho, sentindo o fôlego faltar, mas sem diminuir o ritmo. Encontrou o doutor Afonso Meireles, explicou a situação, e ele concordou em ir imediatamente. O atendimento foi doloroso. Helena segurou a mão de Vicente enquanto o médico puxava a perna para o lugar. Ele gritou, apertou-lhe os dedos com força, mas não desmaiou. Depois do gesso colocado e das instruções dadas, o doutor foi embora, deixando claro. Ele não pode andar por pelo menos 2 meses. Helena pagou a consulta sem hesitar. Quando voltou para dentro, encontrou Vicente olhando para ela com uma mistura de gratidão e constrangimento. A senhora não me conhece, e mesmo assim fez tudo isso por mim, disse ele. Eu não posso ficar aqui tanto tempo. Helena sentou-se na cadeira ao lado da cama, cansada, mas serena. Pode sim, respondeu. Vai ficar até sarar. Depois a gente vê o resto. Naquele momento, Helena ainda não compreendia o alcance do que tinha acabado de fazer. Ao abrir o portão para um estranho, tinha permitido que alguém cruzasse não apenas a cerca do sítio, mas a muralha cuidadosa que ela construíra ao redor do próprio coração. O silêncio que aprendera a aceitar estava prestes a ser quebrado, e com ele, toda a vida que Helena tinha organizado em torno do medo e do controle começaria, lentamente, a mudar. Os primeiros dias depois do acidente foram silenciosos. Helena mantinha a rotina com uma precisão quase rígida. Acordava cedo, fazia café, deixava uma caneca fumegante ao lado da cama de Vicente e saía para cuidar dos animais e da horta. Voltava para verificar se ele precisava de algo, trocava a água, preparava a comida, ajustava os panos sob a perna engessada. Falava pouco. Vicente também. Não era desconfiança, era respeito. Ambos sabiam que certas dores não se apresentam sem convite. À noite, Helena dormia num colchão improvisado na sala. O ranger da casa, que antes soava como ameaça, agora parecia apenas um lembrete de que havia outra pessoa respirando ali dentro. Mesmo assim, ela se mantinha atenta. O cofre enterrado sob a mandioca permanecia em sua mente como um segredo pesado demais para dividir. Com o passar dos dias, o silêncio começou a mudar de textura. Já não era vazio, era presença. A dor está melhor hoje? Helena perguntava ao amanhecer. Um pouco. Vicente respondia com a voz ainda fraca. Às vezes comentavam sobre o tempo, sobre a chuva que não vinha, sobre o vento da serra. Nada além disso. Mas a convivência diária, simples e repetida, foi criando pequenas frestas. Numa tarde em que a chuva finalmente caiu,
Grossa e persistente, Helena ficou sentada perto da janela, observando a água bater no chão ressequido. Vicente quebrou o silêncio. Dona Helena, se não for abuso perguntar, por que a senhora vive sozinha aqui? Helena sentiu o corpo enrijecer. Pensou em responder com uma frase curta, encerrar o assunto. Mas algo nela, cansado de carregar o peso sozinha, decidiu falar. Ela contou. Contou sobre Antônio, o marido ferreiro, sobre a vida de trabalho honesto. Contou sobre os filhos, a venda da casa, o dia em que ouviu que deveria se virar. Contou sobre a peregrinação humilhante, sobre o momento em que percebeu que era um estorvo. Falou devagar, escolhendo as palavras, sem chorar. As lágrimas tinham secado havia muito tempo. Quando terminou, o som da chuva preenchia o espaço entre eles. Vicente ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, com a voz baixa, firme: "Isso não foi justo. A senhora não merecia isso." Aquelas palavras simples atingiram Helena com mais força do que ela esperava. Ninguém tinha dito aquilo antes. Ninguém tinha validado sua dor. Ela desviou o olhar para a janela, respirou fundo. "E o senhor?" perguntou, mudando de assunto. Por que estava sozinho naquela estrada? Foi a vez de Vicente falar. Ele contou sobre a esposa, Ana Rosa, com quem vivera por quase 40 anos. Trabalhavam juntos numa fazenda distante. Não tiveram filhos. Quando ela adoeceu, ele cuidou dela até o fim. Depois que Ana morreu, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Vicente tentou ficar, mas cada canto lembrava a ausência. "Saí para não enlouquecer", disse. "Achei que trabalhando em outro lugar conseguiria respirar de novo." Helena entendeu sem precisar perguntar mais nada. Aquela dor ela conhecia. A partir daquele dia, as conversas se tornaram mais frequentes. Vicente começou a ajudar como podia, mesmo deitado. Descascava legumes, separava feijão, consertava roupas rasgadas com mãos cuidadosas. Helena trazia o trabalho para perto da cama e os dois passavam horas conversando enquanto as tarefas avançavam devagar. Ele contava histórias das estradas por onde passara, das pessoas que conhecera. Ela falava do sítio, dos planos de plantar mais, de melhorar a cerca. Às vezes, riam de coisas pequenas. Rir ainda parecia estranho, mas acontecia. Em uma dessas tardes, enquanto Helena remendava uma camisa, Vicente observou. "A senhora tem jeito para a terra. O sítio mudou muito desde que cheguei." Helena sentiu o rosto esquentar. Não lembrava da última vez que alguém tinha elogiado seu trabalho. "Faço o que posso", respondeu com um sorriso tímido. Havia noites em que o peso do passado voltava. Helena pensava nos filhos. Vicente pensava na esposa. Compartilhavam o silêncio sem precisar preenchê-lo. Era um silêncio diferente daquele que Helena conhecera antes. Não machucava. Com o passar das semanas, algo se consolidou entre eles. Não era amizade ainda. Não era família. Era reconhecimento. Duas pessoas que tinham sido deixadas para trás pela vida encontrando, uma na outra, um lugar onde descansar. Helena percebeu, com surpresa, que já não verificava o cofre todas as tardes. O medo ainda existia, mas havia sido deslocado. Pela primeira vez desde que chegara à Serra do Jacurutu, ela não se sentia completamente sozinha. E sem perceber, enquanto ajudava um estranho a se recuperar, Helena começava também a curar feridas antigas, aquelas que dinheiro nenhum, por mais enterrado e silencioso que fosse, jamais conseguiria alcançar. O tempo passou devagar, mas não ficou parado. A perna de Vicente começou a responder ao tratamento. A dor diminuiu, o inchaço cedeu e o médico confirmou, numa visita rápida, que o osso estava colando bem.
Ainda levaria semanas até que ele pudesse apoiar o pé no chão, mas a melhora era visível. Com ela veio também uma inquietação silenciosa. Vicente observava Helena trabalhar da cama improvisada, depois da cadeira. Depois, encostado à porta, via como ela carregava sacos de ração sozinha, como consertava a cerca com arame reaproveitado, como enfrentava o vento da serra sem reclamar. Cada gesto revelava uma força que não fazia alarde. Numa tarde clara, enquanto Helena separava sementes à mesa, Vicente pigarreou: "Dona Helena, eu preciso falar com a senhora." Ela levantou os olhos atenta. Já sabia aquele tom. Esperava ouvir o que temia desde o início. "Quando eu conseguir andar direito, vou embora", continuou ele. "Não quero ser peso. A senhora já fez mais por mim do que qualquer um faria." Helena ficou em silêncio por um momento. O barulho do vento atravessando as frestas parecia mais alto do que nunca. "Ir para onde?" perguntou por fim. "Não sei", respondeu Vicente sincero. "Para onde der. Sempre dei um jeito." Aquela resposta simples tocou algo fundo em Helena. Lembrou-se de si mesma, meses antes, saindo da casa dos filhos com uma mala pequena e nenhuma certeza. Lembrou-se da estrada vazia, do medo e da decisão de não pedir mais abrigo a ninguém. "O sítio é grande", disse ela lentamente. "Grande demais para uma pessoa só cuidar." Vicente a olhou surpreso. "A senhora está dizendo..." Helena respirou fundo. Sentia o coração bater forte, não de medo, mas de algo novo, desconfortável e ao mesmo tempo necessário. "Estou dizendo que, se quiser ficar, pode ficar. Não como empregado." Fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Como parceiro." Vicente demorou a responder. O olhar dele passeou pela casa simples, pela mesa gasta, pela horta verde lá fora. Quando voltou a encará-la, havia emoção contida nos olhos. "A senhora tem certeza?" perguntou. "Não estou pedindo dinheiro, nem nada do que não me pertença." "Eu sei", respondeu Helena. "Também não estou oferecendo isso. Estou oferecendo trabalho dividido, decisões divididas e companhia." Aquele foi o primeiro acordo feito sem papel, sem testemunhas, sem promessas grandiosas. Apenas duas pessoas cansadas de carregar o mundo sozinhas. Quando Vicente finalmente conseguiu ficar de pé, apoiado numa bengala improvisada, Helena estava ao lado, pronta para segurá-lo se caísse. Ele deu passos curtos, inseguros, mas não desistiu. Cada movimento parecia uma vitória pequena, mas significativa. Com o passar das semanas, Vicente começou a trabalhar de verdade no sítio. Consertou cercas antigas, reforçou o galinheiro, sugeriu a construção de um pequeno chiqueiro em local mais protegido do vento. Helena ouvia, opinava, decidia junto. A rotina mudou. O trabalho ficou mais leve quando dividido. As refeições passaram a ser feitas à mesa, com conversa. O silêncio ainda existia, mas agora era confortável. Não pressionava. Helena percebeu que não sentia mais necessidade de conferir o local do cofre todos os dias. O medo permanecia, mas tinha perdido o centro do palco. Pela primeira vez desde que chegara à Serra do Jacurutu, ela se permitia pensar além da sobrevivência. Vicente nunca fez perguntas sobre dinheiro, nunca comentou sobre as melhorias que surgiam aos poucos. Aceitava tudo com naturalidade, como se a vida estivesse, enfim, no ritmo certo. Numa manhã de céu limpo, enquanto observavam juntos a horta crescer viçosa, Helena sentiu algo que não experimentava havia anos: segurança. Não a segurança que o ouro enterrado prometia, mas outra, mais sólida. Ela não estava mais sozinha naquele chão. O sítio começava a prosperar, sim, mas,
Mais do que isso, começava a se tornar um lugar habitado de verdade, um espaço onde duas histórias quebradas encontravam, lado a lado, uma forma silenciosa de continuar. Helena ainda não sabia que, em breve, teria coragem de revelar o segredo que guardava sob a terra. Mas naquele momento, enquanto dividia o trabalho e o pão com Vicente, entendia algo essencial. Parceria não nasce de promessas. Nasce quando duas solidões aprendem a caminhar no mesmo ritmo. Helena demorou quase um. Durante meses, a vida no sítio seguia um ritmo novo, mais equilibrado. O trabalho dividido tornara os dias menos pesados. A horta prosperava, os animais engordavam, e a casa, antes silenciosa demais, agora tinha sons humanos, passos, risadas contidas, conversas simples ao fim do dia. Vicente nunca perguntou de onde vinham as melhorias, nunca comentou o fato de o dinheiro, aos poucos, deixar de ser uma preocupação imediata. Foi isso que fez Helena confiar ainda mais. Mas o segredo enterrado sob a mandioca não tinha desaparecido. Ele apenas aguardava, como uma pedra no fundo do rio, invisível à superfície, mas sempre presente. Naquela noite, depois do jantar, Helena pediu que Vicente se sentasse à mesa. A lamparina iluminava os rostos cansados, e o vento da serra batia manso nas paredes. Vicente, começou ela com a voz baixa, preciso te contar uma coisa. Ele levantou o olhar, atento, sem pressa. Antes de você chegar aqui, continuou Helena, aconteceu algo que mudou tudo para mim. Algo que eu escondi por medo e por não ter com quem dividir. Ela se levantou, foi até a porta, respirou fundo e voltou. As mãos tremiam levemente. Contou sobre o dia em que a enxada bateu no ferro, sobre o buraco aberto na terra, sobre o cofre antigo, as moedas de ouro, o caderno de couro, o medo que sentira ao perceber que aquela riqueza não vinha sem sombra. Contou sobre o cuidado em vender poucas moedas, sobre as histórias inventadas, sobre o receio constante de que os filhos descobrissem. Vicente ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não fez perguntas. Apenas escutou. Quando Helena terminou, o silêncio que se instalou não era pesado. Era denso. Então, disse ele por fim com a voz rouca, a senhora está me dizendo que tem dinheiro suficiente para nunca mais passar necessidade? Helena assentiu, cansada. Tenho o suficiente para viver bem o resto da vida, respondeu. E talvez mais do que isso. Vicente passou a mão pelo rosto, visivelmente impactado. E nunca contou para ninguém? Nem para os seus filhos? A resposta veio firme. Especialmente não para eles. Ele ficou pensativo por um instante, depois falou com clareza. Dona Helena, eu agradeço a confiança, mas preciso dizer uma coisa com toda honestidade. Eu não quero uma moeda desse dinheiro. Não quero nada que não seja meu. Helena sentiu um nó na garganta. Eu sei, disse ela, e é por isso que estou te contando agora. Não quero mais carregar esse segredo sozinha. Ele pesa demais. Vicente se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando a noite lá fora. Quando se virou, havia serenidade em seu olhar. A senhora não me deve nada, disse. Já me deu mais do que eu poderia pedir. Um teto, trabalho digno, companhia. O ouro é seu. E vai continuar sendo. Foi então que Helena falou do que vinha amadurecendo em silêncio havia meses. Eu não quero usar esse dinheiro só para nós, disse devagar. Quero fazer algo que faça sentido. Algo que fique depois da gente. Vicente voltou a sentar-se, interessado. O que a senhora tem em mente? Helena respirou fundo. Quero construir uma casa de ensino em Santa Aurora. Um lugar onde as crianças pobres possam aprender a ler, escrever, fazer contas. E à noite,
Ela fez uma pausa. À noite, quero que os adultos aprendam também, para não serem enganados, para saberem assinar o próprio nome, entender um papel. Vicente sentiu os olhos arderem. Isso mudaria a vida de muita gente, disse, emocionado. Eu sei, respondeu Helena. Eu tive sorte, uma sorte que não pedi. Outras pessoas não têm. As crianças, principalmente, não escolhem nascer sem nada. Ela não falava de caridade, falava de justiça. Naquela noite, algo se reorganizou dentro de Helena. Pela primeira vez desde que deixara a casa dos filhos, ela sentiu que a vida não era apenas resistência. Podia ser construção. Vicente prometeu ajudá-la, não com dinheiro, mas com trabalho, com presença, com silêncio quando fosse preciso. E assim, enquanto o cofre permanecia enterrado sob a terra comum, um plano maior começava a tomar forma. Um plano que transformaria o medo em propósito, o segredo em oportunidade e a solidão em algo compartilhado. Helena sabia que ainda enfrentaria conflitos, sabia que o passado não ficaria quieto para sempre. Mas naquela noite, compreendeu algo essencial. O verdadeiro valor daquele tesouro não estava no ouro, estava na escolha do que fazer com ele. A notícia não demorou a se espalhar. Em lugares pequenos como Santa Aurora, bastava uma mudança fora do comum para virar conversa. Primeiro foram os comentários sobre a nova casa de ensino que estava sendo erguida perto da praça. Depois, as perguntas inevitáveis. Quem estaria pagando por aquilo? Quem era a mulher discreta que aparecia para tratar com pedreiros, comprar madeira, pagar professores? O nome de Helena começou a circular. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Rogério, o filho mais velho, algo antigo despertou. Ele não foi movido por curiosidade, foi por desconfiança. Ninguém que ele conhecia fazia algo assim sem motivo, muito menos a mãe que, segundo ele, não tinha nada. Numa tarde quente, Helena estava no quintal alimentando as galinhas quando ouviu passos firmes se aproximando. Levantou o olhar e sentiu o estômago apertar. Rogério estava ali, mais velho, o rosto endurecido pelo tempo, mas com o mesmo olhar calculista de sempre. Parou a poucos metros dela, sem cumprimentar. Então é verdade, disse ele direto. A senhora está com dinheiro. Helena endireitou o corpo. Não se surpreendeu. Sabia que aquele momento chegaria. O que eu faço ou deixo de fazer não é da sua conta, respondeu com calma. Rogério deu um passo à frente, o tom subindo. Não venha fingir. Estão dizendo que a senhora construiu uma escola. De onde saiu esse dinheiro, mãe? Fez uma pausa curta. Esse dinheiro também é nosso. As palavras caíram pesadas no ar. Helena sentiu algo antigo subir pelo peito, uma mistura de raiva e lucidez. Lembrou-se do dia em que perguntara onde iria morar, do silêncio, da porta fechada. Nosso? Repetiu devagar. Quando eu precisei, vocês venderam a casa onde eu vivia a vida inteira. Me mandaram rodar de casa em casa. Onde estava o nosso naquela época? Rogério apertou o maxilar. Isso não vem ao caso. A senhora é nossa mãe. Qualquer herança deveria ser dividida. Antes que Helena respondesse, Vicente apareceu ao lado dela. Não disse nada. Apenas ficou ali, firme, o corpo entre Rogério e Helena. A presença dele mudou o clima. Rogério olhou, avaliando. Quem é esse? Perguntou com desdém. É alguém que ficou quando vocês foram embora, respondeu Helena, sem levantar a voz. Rogério riu, curto. Kak kon gen tam joitien. Então é isso? A senhora arrumou outro homem e agora esconde dinheiro? Isso é roubo. A palavra foi o limite. Helena avançou um passo, o olhar firme como nunca. Roubo foi o que vocês fizeram comigo, disse com a voz controlada, mas carregada de verdade.
Roubaram minha casa, minha segurança, minha dignidade, e agora aparecem porque ouviram falar de dinheiro? Rogério tentou argumentar. Falou em advogado, em direito, em justiça. Cada palavra soava vazia. Helena deixou que ele falasse. Quando terminou, ela disse apenas: "Você não vai tirar nada daqui. Nem você, nem seus irmãos. E se insistirem, só vão provar para todos o tipo de filhos que são." Rogério hesitou. Olhou em volta. O sítio estava diferente, organizado, vivo. Havia testemunhas invisíveis, vizinhos, trabalhadores, gente que agora respeitava Helena. Ele percebeu que não tinha o controle que imaginava. "Isso não vai ficar assim", disse por fim. "Vai sim", respondeu Helena. "Porque eu não devo mais nada a vocês." Rogério deu meia volta e foi embora, levando consigo a raiva e a frustração. Quando os passos desapareceram estrada abaixo, Helena sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na soleira da porta. Não chorou. Respirou fundo. Era como se algo antigo tivesse, enfim, se quebrado por dentro. Vicente sentou-se ao lado dela. "Você foi muito corajosa", disse baixo. Helena balançou a cabeça. "Não. Fui cansada. Cansei de ter medo." Ficaram ali em silêncio por um tempo. Pela primeira vez, Helena não sentiu culpa, não sentiu dúvida, apenas alívio. O passado tinha batido à porta, e desta vez ela não abriu. Aquele confronto marcou um fim, e também um começo. A partir daquele dia, Helena soube que nada mais aprenderia ao que tinha sido perdido. O caminho à frente, a escola, as crianças, a parceria com Vicente, estava claro. E, enterrado sob a terra comum, o cofre permanecia onde sempre estivera, silencioso, imóvel, já sem poder algum sobre as decisões daquela mulher que aprendera, tarde, mas definitivamente, a escolher a si mesma. Depois da partida de Rogério, algo mudou de forma definitiva. Não foi o sítio, não foi a escola em construção, foi o silêncio dentro de Helena. Pela primeira vez desde que a enxada batera no ferro enterrado, desde que fora empurrada para fora da própria casa, ela não sentia o peso constante da expectativa. Não esperava mais nada de ninguém que já tivesse escolhido ir embora. Os dias seguintes passaram tranquilos. O trabalho seguia. A casa de ensino começava a ganhar forma. Crianças curiosas rondavam a obra. Adultos perguntavam, tímidos, se poderiam aprender a escrever o próprio nome quando tudo estivesse pronto. Helena sentia orgulho, um orgulho sereno, sem alarde, e Vicente permanecia ali, como sempre estivera, desde que deixara de ser apenas um homem ferido na estrada. Trabalhava cedo, ajudava até o fim do dia, sentava-se com ela na varanda ao cair da noite. Não fazia perguntas desnecessárias, não comentava o confronto com Rogério, mas sua presença silenciosa tinha sido essencial. Numa dessas noites, o calor era pesado, prenúncio de chuva. Helena estava cansada. Passara o dia inteiro na vila resolvendo questões da escola. Sentou-se na cadeira de madeira da varanda e ficou olhando o céu escurecer. Vicente permaneceu em silêncio por um tempo. Depois falou com cuidado. "Helena, posso te fazer uma pergunta?" Ela assentiu. "Quantos anos você tem?" 48. Respondeu sem estranhar. "E você?" 54. Ele respirou fundo como quem se prepara para atravessar um terreno delicado. "Eu passei quase 2 anos vivendo aqui ao seu lado." Fez uma pausa. "Foram os anos mais tranquilos que tive desde que Ana Rosa morreu." Helena sentiu o coração acelerar. Conhecia aquele tom. Não era pressa, era verdade. "Você é uma mulher forte", continuou Vicente. "Honesta, trabalhadora, generosa." Engoliu em seco.
E eu percebi que não quero passar o resto da vida sendo apenas seu parceiro de trabalho. Helena virou o rosto para ele. O que você quer dizer, Vicente? Ele a encarou com firmeza, sem romantizar. Quero dizer que gosto de você. Mais do que imaginei que ainda fosse capaz de gostar de alguém. Fez uma pausa curta. E queria te pedir em casamento. O mundo não parou. O vento continuou. Um inseto cantou ao longe. Ainda assim, Helena sentiu como se tudo tivesse se suspendido por um instante. Ela não respondeu de imediato. TNH e eu, dois Niguojá. Pensou em Antônio, no amor que vivera, na promessa silenciosa que fizera a si mesma de nunca mais depender de ninguém. Pensou no medo, na solidão, no cofre enterrado, na vida reconstruída com cuidado. Vicente, disse ela por fim, eu não sei se consigo amar de novo do jeito que amei meu marido. Ele foi o amor da minha vida. Vicente assentiu, compreensivo. Eu sei, respondeu. Ana Rosa também foi o amor da minha. Sorriu de leve. Mas acho que o coração não funciona como uma casa com um único quarto. O amor muda. Não precisa ser igual para ser verdadeiro. Helena ficou em silêncio por dias depois daquela conversa. Observou Vicente trabalhando. Notou como se sentia segura quando ele estava por perto. Como a casa parecia mais viva. Como a vida tinha encontrado um ritmo possível. Não era paixão ardente. Não era promessa de juventude. Era cuidado. Uma semana depois, na mesma varanda, Helena falou: Vicente, eu pensei no que você disse. Ele levantou o olhar, atento. Eu aceito me casar com você. Fez uma pausa. Mas tenho uma condição. Ele sorriu, aliviado. Qual? Nada de formalidades. Nada de Dona Helena e seu Vicente. Se vamos caminhar juntos, é pelo nome. Como iguais. O sorriso de Vicente se abriu por inteiro. Combinado. Casaram-se meses depois, numa cerimônia simples, sem festa grande. Não convidaram os filhos de Helena. Não fizeram falta. Havia amigos, trabalhadores da escola, gente que conhecia o valor do que eles tinham construído. A vida de casados foi tranquila. Não houve drama. Houve rotina compartilhada, café da manhã junto, trabalho lado a lado, silêncio confortável ao fim do dia. Helena percebeu algo importante. Aquele amor não vinha para preencher um vazio. Vinha para acompanhar um caminho já escolhido. E, ao aceitar Vicente como marido, ela não estava voltando a depender de alguém. Estava escolhendo caminhar com alguém. Pela primeira vez, sem medo de perder a si mesma. Os anos passaram com a mesma discrição com que Helena sempre vivera. A casa de ensino abriu as portas numa manhã clara, simples, sem discursos longos. Crianças chegaram descalças, com roupas remendadas, carregando cadernos novos, como quem carrega algo precioso demais para deixar cair. Adultos se aproximavam à noite, tímidos, envergonhados por não saber ler, mas determinados a aprender. Helena observava tudo da porta, em silêncio, sentindo algo que nunca tinha sentido antes: pertencimento. O sítio prosperava. A terra respondia ao cuidado. A horta crescia viçosa, os animais engordavam, e a casa, agora maior e reforçada, tinha varanda larga onde Helena e Vicente sentavam ao entardecer, olhando o céu mudar de cor. Não havia luxo. Havia ordem. Havia paz. Helena continuou vendendo algumas moedas de ouro ao longo dos anos, sempre com cuidado, sempre em lugares diferentes. Usava o dinheiro para manter a escola, pagar professores, comprar livros, ajudar famílias em dificuldade. Nunca falou do cofre em público, nunca precisou. O ouro permanecia enterrado sob a antiga roça de mandioca, agora coberta por árvores jovens que Vicente plantara. Goiabeiras, laranjeiras, um pé de jabuticaba que cresceu forte. O baú virou apenas um detalhe, um recurso.
não mais o centro de tudo. Helena envelheceu sem pressa. Os cabelos embranqueceram. As mãos ficaram mais enrugadas, mas o olhar permaneceu firme. Vicente também envelheceu. A perna que quebrara doía nos dias frios, e ele caminhava mais devagar. Ainda assim, continuavam juntos, trabalhando dentro do que o corpo permitia, dividindo as manhãs e os silêncios. A escola formou dezenas, depois centenas de alunos. Alguns seguiram caminhos simples, outros foram estudar na cidade, alguns voltavam, anos depois, para agradecer. Helena sempre recebia todos com o mesmo sorriso contido, como quem sabe que fez o que precisava ser feito. Nada mais, nada menos. Numa tarde de setembro, quando Helena já passava dos 60 anos, uma jovem subiu o caminho do sítio. Vestia roupas simples, mas carregava um livro debaixo do braço. Parou diante da varanda, respeitosa. "A senhora é Helena Duarte?" perguntou. "Sou", respondeu Helena, levantando-se devagar. A jovem sorriu, emocionada. "Meu nome é Beatriz Lima. Fui uma das primeiras alunas da casa de ensino. Aprendi a ler ali. Consegui estudar fora. Hoje sou professora. Voltei para dar aulas na escola e para agradecer." As lágrimas vieram sem aviso. Helena sentiu Vicente apertar-lhe a mão. Não precisaram dizer nada. Tudo estava ali, diante deles. Helena morreu numa noite tranquila de inverno, dormindo ao lado de Vicente. Não houve dor prolongada, apenas um cansaço antigo que finalmente descansou. Vicente viveu mais alguns anos, cuidando do sítio, visitando a escola, contando a história da mulher que transformara a própria sorte em oportunidade para outros. Quando Vicente morreu, deixou tudo formalizado. O sítio e o que restava do ouro ficaram destinados à escola, com uma instrução simples, que fosse usado para educar crianças pobres enquanto houvesse alguém disposto a aprender. A escola continua de pé até hoje. Na entrada, uma placa discreta conta a história de Helena Duarte, a mulher que chegou à Serra do Jacurutu sem nada, encontrou um tesouro enterrado e escolheu algo mais difícil do que guardá-lo. Escolheu compartilhar. O cofre ainda repousa sob a terra comum, agora escondido pelas raízes profundas das árvores frutíferas. Há moedas suficientes para garantir conforto, se alguém quisesse desenterrá-las, mas ninguém sente falta, porque o verdadeiro legado de Helena não brilha no escuro da terra. Ele vive nas vozes que aprenderam a ler, nas mãos que agora sabem assinar o próprio nome, nos caminhos que se abriram para quem antes não tinha escolha. O ouro foi apenas o começo. O que realmente importou foi o que ela decidiu fazer depois de encontrá-lo. A história de Helena não é, no fundo, sobre ouro. É sobre o que fazemos quando a vida nos tira tudo, quando aqueles que deveriam ficar vão embora, quando somos obrigados a recomeçar não por escolha, mas por necessidade. Helena poderia ter usado o tesouro para se vingar. Poderia ter vivido isolada, desconfiada, fechada para o mundo. Poderia ter deixado o medo comandar cada decisão. Mas ela escolheu algo mais difícil. Escolheu confiar de novo. Escolheu ajudar quando tinha motivos para virar o rosto. Escolheu transformar a própria dor em ponte para que outros não precisassem sofrer o mesmo. A vida real é assim. O verdadeiro valor não está no que a gente encontra, mas no que a gente constrói depois. Nem sempre a família é quem compartilha o mesmo sangue. Às vezes, é quem fica quando não somos mais convenientes. Às vezes, o amor não chega jovem, não chega barulhento, chega calmo, como um lugar seguro onde finalmente podemos descansar. Se você está passando por um momento em que tudo parece perdido, lembre-se, recomeçar não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem.
E talvez o maior tesouro da sua vida ainda esteja por nascer, não enterrado na terra, mas escondido nas escolhas que você ainda vai fazer. Agora eu quero saber de você. Você acredita em segundas chances? Já precisou recomeçar quando ninguém acreditava mais em você? Conta sua história nos comentários. Ela pode tocar alguém que está precisando ler isso hoje.